Tá começando seu resumo da rodada. Resumo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo versus Fortaleza. O São Paulo recebeu o Leão do Pici no Morumbis e não teve gol nenhum. E Ferreirinha ainda fez questão de entrar no panteão de perdedores de pênalti do São Paulo. Já foi Lucas Moura, Caleri e agora o nosso querido Ferreirinha para perder pênalti aí para o Tricas. Ceará versus Vitória. O Ceará, que é a grande surpresa do campeonato nesse ano, bateu o Vitória da Bahia no Ceará e continua só subindo na classificação, enquanto o Vitória continua só descendo na classificação. Corinthians versus Internacional. O Internacional subiu o mapa, foi até São Paulo, na Arena, e levou uma goleada de 4-2 para o Timão. Destaque vai para ele, Yuri Alberto, que ativou o modo hat-triqueiro e não poupou seu ex-clube. Foi lá, marcou 3 vezes e garantiu uma boa vitória para o Timão. Mas ainda que o Corinthians tenha ganhado e ganhado bem, as coisas continuam meio turbulentas para o presidente Augusto Melo, que perdeu o apoio até da organizada Gaviões da Fiel, que falou que agora não se opõe mais ao impeachment do mandatário. Então as coisas estão meio complicadas lá para o Corinthians, hein? Pelo menos os bastidores. Fluminense versus Sport Recife. O tricolor carioca recebeu o Sport em sua casa e não fez feio não. 2-1 com direito a 2 assistências de John Arias. Tudo bem que teve um gol que saiu no último minuto, mas o Fluminense continua aí vencendo e vencendo bem sob o comando do Renate Gaúcho. Bahia versus Botafogo. O atual campeão brasileiro ainda não se encontrou nessa temporada e perdeu para o time comandado por Rogério Ceni. Destaque vai para Eric Pulga, sem R, que fez uma linda jogada e deu assistência para o gol de Cauli. Com a vitória, o tricolor de aço estacionou na 6ª posição, enquanto o Fogão caiu para 12º lugar e tem que abrir o olho, senão a estrela vai parar de brilhar. E teve também um lance bizarro da arbitragem, que foi um lance onde John encostou com a mão na bola fora da área e o juiz o expulsou. Depois ele foi lá na televisãozinha, removeu o vermelho, deu só amarelo, o John continuou na partida. E eu não entendi nada. Bom, será que era protagonismo do VAR? O cara queria aparecer muito? Bom, não sei. Essa regra aí que balizou a decisão do VAR, que diz que a bola não tinha chance de entrar no gol, bom, isso daí é muita coisa pra minha cabeça. E acho que pra sua também, torcedor. Vamos colocar regras mais claras, porque Arnaldo César Coelho deve estar se revirando. Grêmio versus Santos. O Santos, que vive aí uma fase muito conturbada com o seu torcedor e também com o bom futebol, vamos lá, né? E também com o Neymar, que a gente não vai passar pano não. Foi até a Arena do Grêmio e perdeu por 1-0. O Santos até que apresentou um futebol um pouco melhor, mas os comandados de Kleber Xavier ainda não se encontraram com a vitória e o time segue na zona do rebaixamento. Enquanto o Grêmio conseguiu aí mais 3 pontinhos na conta do pai e não teve gol dele, do Bright White. Se não teve gol do Bright White, não teve dancinha, mas aqui vai ter. É a tropa do Bright White, é a tropa do Bright White. Vasco versus Palmeiras. Em partida que valia a liderança para o Verdão, o Vasco deu uma ajudada, talvez para, sei lá, tirar o Flamengo da liderança. Com uma entregada inacreditável de Hugo Moura, o Palmeiras abriu o placar e ficou só nisso mesmo. 1-0 para o Verdão, com gol dele, aleluia, gol do Vitor Roque. É o nosso tigrinho. Vitor Roque, eu quero você só pra mim. Faz golzinho com dinheiro do Tigrinho. Cruzeiro versus Flamengo. O Cabuloso recebeu o Flamengo no Mineirão e venceu por 2-1. Quem abriu o placar foi ele, sempre ele, Caio Jorge. Arrascaeta num golaço onde a coruja dorme, empatou. E talvez o grande nome do jogo, Gabigol, marcou num rebote de pênalti, que ele mesmo cobrou, Rossi pegou, mas ele foi lá no rebote, deu um chutaço para dentro do gol e provou mais uma vez que a única lei que funciona aqui nesse país é a lei do ex. Bragantino versus Mirassol. Pita marcou o único gol da partida e o Massa Bruta subiu o elevador na classificação e agora é o vice-líder. Nada mal para quem lutou contra o rebaixamento na temporada passada. Atlético Mineiro versus Juventude. Em partida marcada por erro de arbitragem, o time da Serra Gaúcha perdeu para o Galo por 1-0 com gol de Scarpa e se encontra na 15ª posição. O Galo, que está aí na expectativa de receber o ex-cruzeiro Dudu, conseguiu se safar das garras da zona do rebaixamento e está em 10º lugar na classificação. Esse foi mais um resumão da rodada e eu peço para você deixar o seu like, deixar um comentário, seu time ganhou, seu time perdeu e se inscrever também neste canal, beleza? Até o próximo vídeo!